Fala pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Dando continuidade à semana 7 do nosso curso de programação orientada a objetos em Java, né, do Núcleo de Estudos de Programação Aplicada à Engenharia Uneprai, né? Essa semana aí a gente vai estar vendo sobre relação entre objetos. Me apresentando de novo, sou o Lucas Leite, faço engenharia de controle e automação. E o que veremos nesse módulo? Dividir também em três partes, né? A primeira parte a gente vai focar em o que são relações entre objetos, tipos de relacionamento e exemplos do mundo real. Na parte 2 a gente vai focar na implementação de associação simples, implementação de agregação, implementação de composição. E por último, mas não menos importante, a gente vai focar aí no exercício prático, né? Que a gente vai simular o sistema de uma biblioteca. Beleza? Então vamos aí passar pelo nosso cronograma. A gente já concluiu aí da semana 1 à semana 6 e vamos dar início à semana 7, relações entre objetos. Então vamos começar, vamos para o que interessa mesmo. Parte 1, relação entre objetos. Então, o que são relação entre objetos? Né? Em PO, as classes não vivem sozinhas, então elas se relacionam com objetos e outras classes, né? Então, um objeto ele pode se comunicar com outro, usar outro, ou até mesmo ser formado por outros objetos, né? Isso é o que chamamos de relação entre objetos. E a gente tem três tipos de relacionamentos. Primeiro, associação. Segundo, agregação. E o terceiro, composição. Primeiro, que é a associação, ele representa quando o objeto conhece ou usa outro objeto. Exemplo, um aluno está matriculado em um curso. Só que é uma relação fraca, porque os dois objetos podem existir de forma independente. Tipo, o curso existe sem o aluno e o aluno existe sem o curso, né? Então, em seguida, a gente tem a agregação, que representa uma relação do tipo tem um. E os objetos ainda podem existir separadamente. Exemplo, uma turma tem vários alunos, mas os alunos continuam existindo fora dessa turma, ou seja, esse aluno pode ser de outra turma, né? Então, os alunos e as turmas continuam existindo, né? Geralmente usamos lista, né, array list, para modelar esse tipo de relação. 3. Composição. Representa uma relação mais forte, de dependência total. No caso aqui eu trouxe o exemplo do carro. Um carro possui um motor. O motor ele só existe dentro do carro. Se o carro não existir, não tem o porquê do motor existir, correto? Então, o exemplo do mundo real aí, né? O aluno e o curso, que seria a associação, o aluno está em um curso, mas ele pode existir fora do curso. A turma e alunos, que seria a agregação, a turma agrupa alunos, mas alunos podem existir em outras turmas. E o carro motor, que seria a composição. O motor depende do carro. Se o carro não existir, o motor não existe. Certo? Então, a parte 2 a gente vai trazer um pouco esses exemplos em Java. Eu trouxe um exemplo de código de associação, um exemplo de agregação, um exemplo de composição. Associação. O curso conhece o aluno, mas ambos podem existir separadamente, né? Então, public class aluno, o aluno, né, tem como parâmetro o nome, public class curso, nome aluno, ele vai, o string nome, desculpa, e vai criar um aluno, um objeto chamado aluno do tipo aluno, né? Então é uma associação. O curso tem o aluno. Tem a agregação, né? Uma turma contém vários alunos, mas eles continuam existindo fora dela. Então, public class turma, string nome, né? O nome da turma. E a gente vai ter uma array aqui de alunos, ou seja, eu posso criar aqui 10, 20, 30 alunos, né? E eu trouxe o exemplo de composição. O carro cria internamente seu motor e ele só existe dentro do motor, dentro do carro, desculpa. O motor existe só dentro do carro. Tá errado aqui a apresentação, né? Então, a gente criou a classe motor, tem a sua potência. A gente criou aqui o motor que recebe sua potência, né? Tem um construtor aqui que inicializa a potência. E aqui a gente tem a classe carro. A gente, né, fez a composição, criou o motor do tipo motor. Eu sei que fica um pouco confuso.
E aqui a gente criou um carro. E dentro desse carro a gente criou um objeto do motor. Ou seja, se esse carro aqui ele parar de existir, vocês concordam que esse objeto motor também para de existir? Então por isso é uma composição. É um conceito um pouco confuso, né? Mas que vai ser pego na prática mesmo. Ter essas definições aqui, essas 3 definições bem definidas também ajuda. E ficar atento na estrutura de cada relacionamento, né? Pela estrutura você consegue identificar qual relacionamento é qual. E é isso. O conteúdo dessa semana é bem curtinho, né? Foi mais pra parte 1, né? Que é entender a relação entre os objetos. E a parte 2, que é conhecer os tipos de relacionamento, né, entre os objetos no Java, né? Em código. E eu trouxe uma proposta de um exercício para praticar. E a proposta é: crie um sistema com as classes livro, que vai ter o título e o autor, a classe biblioteca, que vai ter o nome, a lista de livros, o array list, e a classe aluno, né, que vai ter o nome e o livro emprestado. E a classe principal, né, que cria a biblioteca, adiciona livros e empresta um livro para um aluno e exibe tudo no console. O exemplo esperado é esse: o nome da biblioteca, né, biblioteca central, a lista de livros disponíveis, Senhor dos Anéis, Dom Casmurro, né, o nome do livro e o autor, e o aluno. Maria emprestou o livro, ou seja, a Maria pegou o livro Dom Casmurro emprestado. E como portal de dúvidas é isso aí. Qualquer coisa, entre em contato comigo no e-mail ou em contato com qualquer pessoa do Neprai. Na próxima aula a gente vai estar resolvendo esse exercício, ou se você preferir resolver sozinho, né? E ver como eu resolvi, ou caso tenha alguma dúvida, ou entrar em contato, ou ver como eu resolvi, tá livre aí. É isso, turma. Vejo vocês aí na próxima semana, beleza? Valeu. E no próximo vídeo aí a gente vê como que resolveria esse exercício aqui. Valeu, turma. Até mais.